saúde mental do trabalhador pós-moderno e seus impactos na concessão dos benefícios por incapacidade em tempos de riscos globais. Laís Regina Rodrigues. Heloísa Helena Silva Pancuti. Introdução. O trabalho, como condição fundamental à existência humana, é meio que possibilita ao homem integrar-se à natureza e relacionar-se com outros indivíduos, promovendo sentido à vida. No mundo pós-moderno, todavia, esta condição vai muito além de somente realizar o trabalho, fazendo com que o trabalhador demonstre a todo tempo sua capacidade de superação no ambiente em que se encontra inserido. Neste artigo serão analisadas as consequências que o trabalho, da forma como é atualmente exercido, causa na vida psíquica do indivíduo, levando-o a desenvolver distúrbios e doenças mentais que prejudicam a sua interação e vivência em sociedade, que, entre outras coisas, acabam por afastá-lo do trabalho, tornando-o dependente dos benefícios oferecidos pelo regime da Previdência, sem muitas vezes ter seu direito à saúde e aos direitos trabalhistas serem exercidos de forma plena. Será adotada a pesquisa bibliográfica buscando-se ampliar a compreensão dos impactos causados por este novo modelo de sociedade à vida do trabalhador e as consequências para o regime previdenciário. Desenvolvimento e discussão. Os avanços da tecnologia e os meios de comunicação, somados aos aspectos políticos e econômicos do fim da década de 1980, contribuíram para a formação de um novo modelo de estrutura social, que tem como base a pluralidade e o intercâmbio entre as nações de todo o mundo. O fim da era bipolar imposta pela Guerra Fria e o domínio do sistema capitalista em quase todo o planeta traçaram as diretrizes para a formação de uma estrutura social que os sociólogos e outros estudiosos denominam de pós-modernidade. Neste novo contexto social, o desenvolvimento de novas técnicas de produção abriu as portas para o alargamento do toyotismo, modelo japonês de produção que consolidou a falência da ideologia fordista, e provocou profundas modificações no processo de trabalho, buscando a otimização e eficiência, e enfatizando os processos de qualidade total do trabalhador. Ron Lopes, 2015. Porém, o mundo do trabalho e da seguridade social nunca esteve tão ameaçado. Inaugurou-se uma era de incertezas, capitaneada pela globalização, que Ulrich Beck, 2013, chamou de sociedade de risco, em que todos os riscos sociais escalarão para ganhar proporções globais. Todo o sofrimento, toda a miséria e toda a violência que seres humanos infligirão a seres humanos eram até então reservados à categoria dos outros, judeus, negros, mulheres, refugiados, dissidentes, comunistas, etc. 2013, p7, com o rompimento das barreiras espaciais, sejam fronteiras reais ou simbólicas, passaram a se tornar um risco comunitário. O sociólogo curiosamente cita Chernobyl para exemplificar o tipo de risco passível de atingir globalmente toda a sociedade, mas desde a publicação de sua teoria, muitos riscos sociais globais se deram, como as epidemias e pandemias de SARS-CoV, H1N1 e mais recentemente o Covid-19. Sem mencionar os riscos sociais gerados pelos grandes deslocamentos populacionais forçados e os riscos climáticos e ambientais decorrentes do aquecimento global e da exploração desmedida do meio ambiente natural. Outro ingrediente deve ser adicionado ao cenário já bastante instável com relação aos riscos sociais, que é a revolução tecnológica. Castells, 2016, p. 19-120,
afirma que estamos testemunhando um ponto de descontinuidade histórica. Isto porque as novas tecnologias informacionais se infiltraram em todos os aspectos da vida humana, sendo inevitável que se formem conexões infinitas sobre diferentes domínios. Um dos domínios seria a estrutura ocupacional e do emprego, que passa a sofrer alterações estruturais. Estas alterações gradualmente estão provocando a modificação de postos de trabalho de setores de produção de bens e serviços para sua prestação, o surgimento de profissões administrativas e especializadas, o fim do emprego rural e industrial como conhecemos e a aplicação cada vez mais intensa de tecnologias de informação no meio de trabalho. Ocorre que, na contramão das alterações percebidas, ao invés de se pensar na adaptação da estrutura ocupacional e do emprego frente à nova realidade mediante o estudo e a especialização da mão de obra, um forte movimento capitaneado pelas grandes empresas transnacionais, pretende flexibilizar as modalidades de contratação de mão de obra em países em desenvolvimento a fim de aumentar seus próprios lucros, testando modelos falidos empregados nos anos 70-90, que não converterão em bons resultados. Exige-se deste novo modelo de trabalhador uma interação entre as atividades mentais e práticas, não sendo mais satisfatório para o mercado aquele operário caracterizado pela execução de tarefas repetitivas. O sistema busca um trabalhador que possa, além de eficiente, ser também proativo, aberto às novas informações, que desenvolva a convivência coletiva, seja capaz de realizar um trabalho mais minucioso e, ainda, antecipar-se e poder agregar à empresa outros valores ao processo de produção que não apenas a força física e brutal. Ocorre que para adaptar-se às exigências do mercado e atingir as metas e resultados impostos pelos empregadores, os trabalhadores deparam-se com desafios de difícil realização e muitas vezes são obrigados a manter uma jornada de trabalho incessante para evitar o desemprego ou a redução da renda. O nível de estresse no ambiente de trabalho está relacionado com a pressão sofrida pelos trabalhadores e a falta de controle e delegação que estes possuem em suas atividades, potencializando o risco à saúde psíquica do sujeito. Ron Lopes, 2015 Apudchirkiuv, Ryan e Chelsea, 2005. No entanto, o modelo brasileiro de seguridade social vem sofrendo modificações legislativas que gradativamente o têm descaracterizado, ante a ascensão de governos mais alinhados com o pensamento neoliberal. No âmbito da seguridade social, vivemos um estado de exceção desde a aprovação da Emenda Constitucional 95/2016. Tal estado de coisas já havia sido percebido por Berkovic em diversos trabalhos que vem desenvolvendo desde 2004 e se tornou cristalino pós-consolidação do teto de gastos até 2036, conforme o jurista apontou em recente palestra, 2020, em que demonstra a submissão do Estado ao mercado em detrimento dos compromissos assumidos no texto da Carta Cidadã e o comprometimento com um novo regime fiscal marcado pela restrição a políticas públicas relacionadas à garantia e manutenção dos direitos sociais. Diante de tal discurso, direitos trabalhistas foram flexibilizados e suprimidos. A proteção social compreendida pela previdência e assistência social que permitiam ao trabalhador a manutenção das condições de sustento e bem-estar físicos e mentais escasseou gradativamente com a implantação das revisões periódicas dos benefícios previdenciários e o Instituto da Alta Programada, que adicionou um agente altamente estressor,
posto que a manutenção dos benefícios por incapacidade se tornou incerta. Aos segurados submetidos a perícias médicas periódicas que nem sempre revelam a realidade física e psíquica dos segurados. Tal análise pode ser ratificada por estatísticas que apontam os reflexos da dinâmica da sociedade moderna, favorecendo o aparecimento dos transtornos mentais e comportamentais, em especial a ansiedade, o estresse e a depressão, que se tornaram doenças muito comuns nos consultórios médicos. No Brasil, por exemplo, os transtornos mentais e comportamentais estão sendo responsáveis pelo amplo aumento na concessão dos benefícios previdenciários. Fernandes, et al., 2018. Conforme dados publicados pela Secretaria de Previdência, os episódios depressivos geraram 43,3 mil auxílios-doença previdenciários no ano de 2017, ocupando a 10ª posição no quadro de doenças com maior índice de afastamentos, mesma posição do ano de 2016. Ainda no ano de 2017, outras enfermidades consideradas como transtornos ansiosos, aparecerão no ranking publicado, ocupando a 15ª posição e cerca de 28,9 mil casos. Tabela 1 Doenças que mais afastaram trabalhadores em 2017. Fonte http://site/2018/03/tabela_previdenciário.jpg. Ademais, se considerados os auxílios decorrentes de acidente ou doença do trabalho, auxílio-acidente, outros transtornos ansiosos geraram cerca de 2,2 mil casos, ocupando o 20º lugar no levantamento realizado. Casos de depressão ficam com a 21ª colocação, somando mais 2,1 mil casos. Tabela 2 Acidentes de trabalho que mais afastaram trabalhadores em 2017. Fonte http://site/2018/03/tabela_score-acidente%C3%a1rio.jpg. Os transtornos mentais e comportamentais reduzem a produtividade do trabalhador e estão entre as principais causas de perdas de dias no trabalho. Conforme indica Silva Júnior e Fischer, Apud International Labour Office, 2015, um trabalho conjunto da Organização Internacional do Trabalho, OIT, e da Organização Mundial da Saúde, OMS, frisou a relevância da relação entre fatores psicossociais no trabalho e sua repercussão sobre a saúde dos trabalhadores. Queixas psicossomáticas, sintomas psiquiátricos e mudanças no bem-estar estão intimamente associados às condições de exposição crônica a fatos estressantes e desfavoráveis no trabalho. No Brasil, o critério utilizado para caracterizar a espécie acidentária do benefício previdenciário é determinado pela aplicação do nexo técnico previdenciário, análise realizada pelo perito médico do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e que verifica a possibilidade desta relação entre ambiente/condições de trabalho como causa, ou concausa, de adoecimento incapacitante. Silva Júnior, Fischer, 2015. Pelos dados enunciados na tabela acima expostas, nota-se que a concessão de benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário, em que há comprovação do nexo causal entre a CID e a moléstia do trabalhador é muito menor do que os benefícios concedidos pelo auxílio-doença, em que as enfermidades do trabalhador são acometidas por meios alheios ao trabalho. Verifica-se,
portanto, que as doenças mentais e comportamentais que afetam parcela dos trabalhadores ativos são consideradas como consequências de outros problemas na vida do trabalhador que não aqueles vinculados ao exercício do labor. A análise feita pela Previdência Social não leva em consideração a presença de fatores psicossociais no trabalho para conferir o nexo técnico entre doença e trabalho, e sendo assim, trabalhadores que sofreram alguma exposição ocupacional a fatores estressantes não tiveram seu benefício caracterizado como acidentário por dificuldades da perícia médica em reconhecer que os aspectos psicossociais podem contribuir para o adoecimento incapacitante. Silva Júnior, Fischer, 2015. A falta de critérios para reconhecer que o adoecimento do trabalhador está vinculado às novas condições de trabalho ofertadas podem acabar por prejudicar aquele que faz jus ao benefício de auxílio-doença acidentário, que, ao contrário do auxílio-doença comum, possui direito à estabilidade empregatícia prevista no artigo 118, da Lei nº 82131991, por pelo menos 12 meses após o término do percebimento do auxílio previdenciário, desde que seu contrato seja regido pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, e ainda, tem direito às contribuições do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, durante toda a vigência do afastamento, conforme artigo 15. Parágrafo 5º da Lei nº 80361990. No entanto, a sociedade de risco e seus riscos sociais globais nos trouxe o desafio do enfrentamento da pandemia do Covid-19. No momento em que este trabalho é redigido, estamos diante do desafio de diminuir as estatísticas que estimam para o Brasil a perda de cerca de 1 milhão de vidas. Nossa geração que viu epidemias de Ebola, SARS, H1N1, HIV, jamais imaginou uma quarentena mundial. No entanto, é exatamente isso que vivenciamos. A sociedade Quebec Previra se materializou, Castells provou corretas suas teses e os meios informacionais têm sido utilizados para minimizar os efeitos do necessário isolamento social no mercado. No entanto, nosso sistema de proteção social desfigurado e descapitalizado pelas restrições impostas na S 95/2016 e pela S 10320119 não é mais capaz de atender a esta contingência social que assolou nosso país de forma ainda impossível de mensurar. Isso porque o mercado, preocupação mor dos tempos modernos, muito embora não tenha oferecido em terra brasilis nenhuma forma de divisão de dividendos obtidos pela supressão das normas protetivas dos trabalhadores, tem reivindicado do Estado a socialização dos prejuízos financeiros decorrentes da pandemia, assim como a manutenção do status quo ante pré-eclosão da pandemia, em detrimento de vidas humanas. Yuval Noah Harari recentemente asseverou que a epidemia de Covid-19 é um grande teste global da cidadania que imporá dilemas éticos decisivos para a humanidade, e que desafiam sobretudo os novos governos e marginais mais identificados com o nacionalismo, que é a escolha entre um modelo de solidariedade global ou o isolamento nacionalista. A sociedade informacional compartilha informações em tempo real e foi possível acompanhar a forma como cada estado tratou de seus cidadãos. Decisões utilitaristas que vemos na Itália face à incapacidade de suporte do Sistema Nacional de Saúde a todos os atingidos, assim como modelos keynesianos de amparo aos cidadãos têm sido revisitados e pela primeira vez, um risco social global pode ser vencido pela cooperação internacional amparada na experiência de outras nações no enfrentamento ao inimigo comum.
No campo nacional, ante tudo o que se acompanha desde novembro de 2019, quando eclodiu o então surto de Covid-19, se pergunta: nosso tripé de seguridade social tão desconstruído a bem do Estado mínimo, é capaz de proteger nossa sociedade no primeiro desafio do século XXI? Como nunca, a saúde mental do trabalhador adquiriu tamanha importância. Perspectivas sombrias apontam a necessidade de isolamento de segmentos sociais por períodos maiores que 60 dias em solo nacional. Muitas atividades são incapazes de reprodução no meio virtual, vide a imensa massa de trabalhadores desvinculados de uma relação de emprego que sobrevivem informalmente em nosso país. A uberização da mão de obra mostrou sua face mais frágil. Trabalhadores que foram convencidos se tratar de empreendedores, se viram ao relento. As ruas vazias não mais oferecem possibilidades de escravização pós-moderna. No âmbito da Previdência Social brasileira, como tratar os que perderam a renda familiar impossibilitados de trabalhar? Como tratar os problemas psiquiátricos decorrentes do isolamento social? Outro sim, não podemos nos abster de analisar as normas que alteraram o tratamento legal da aposentadoria especial na S 1033019 e a impossibilidade de conversão do tempo especial em comum pós entrada em vigor da reforma da Previdência. Tais profissionais têm trabalhado em jornadas extenuantes, sem poder se alimentar ou até mesmo pausar suas atividades, já que o Brasil não possui sequer aparato de segurança suficiente para que os profissionais exerçam suas atividades sem prejuízo de sua própria segurança. Ainda assim, se obstaculariza o reconhecimento de suas atividades especiais pela Previdência Social para fins de aposentadoria. De volta, estamos sob o flagrante estado de exceção que tolhe os direitos dos profissionais da saúde sob os quais repousam nossas esperanças de superação do risco social global. Os ensinamentos das juristas Maria Helena Carreira Alvim Ribeiro, 2020, e Adriane Bramante de Castro Ladentim, 2020, não hão que ser olvidados. Muito antes que o risco global se mostrasse uma realidade, tais juristas já apontavam para a inexistência de limites de tolerância. Em vista disso, é de extrema importância que o nexo técnico previdenciário seja capaz de identificar se a relação do ambiente de trabalho é fator determinante no aparecimento de distúrbios psicológicos e doenças mentais no trabalhador para garantir não só os direitos trabalhistas, mas conhecer a real extensão do problema e a eventual necessidade de elaboração de políticas públicas de promoção e proteção da saúde do trabalhador. Considerações finais. Conforme considerado neste trabalho, os problemas relacionados à saúde mental dos trabalhadores têm sido relevantes nas estatísticas de concessão de benefícios de auxílio-doença e auxílio-doença acidentário. Significa constar que o método de trabalhado exercido nos últimos anos tem contribuído para a elevação dos casos de afastamento do trabalho por problemas de cunho psicológico. Relevante ressaltar a importância de se atentar a estes dados e se obter aprofundamento nas pesquisas, de forma que seja possível estabelecer uma maneira mais autêntica e técnica a avaliação dos estressores psicossociais na situação de trabalho, pois a aplicação de ferramentas com validade científica pode ser útil à obtenção de uma avaliação mais concisa acerca do nexo técnico previdenciário necessários para a concessão dos benefícios. Outra alternativa possível seria a verificação de fragilidades organizacionais que expõem grande carga emocional nos seus funcionários,
repercutindo de forma negativa no indivíduo e que consequentemente refletem na saúde do trabalhador. Espera-se que com esta breve apresentação seja possível despertar o interesse no aprofundamento da compreensão dos impactos que a sociedade pós-moderna causa na vida dos seres humanos, em especial na sua saúde, e os reflexos que este novo modelo de vida causa na concessão de benefícios previdenciários temporários.